Meus irmãos, boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Que cada um de nós, encarnado ou desencarnados, possamos estar em sintonia com as forças vivas do amor, para que possamos encontrar o que aqui nós viemos buscar. O tema para a nossa reflexão na noite de hoje é transição planetária. E como parâmetro para ancorar a nossa reflexão, nós vamos estar trabalhando 3 parábolas de Jesus. A primeira consta do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 46, que é a separação do joio e do trigo. A segunda, também do livro de Mateus, consta das bem-aventuranças, que diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a outra parábola encontra-se no livro de João 14, 1 a 3, que diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Faremos também uma síntese do livro Prisioneiro de Si Mesmo, psicografado pela médium Nadir Gomes, ditado pelo espírito de Fábio. Meus irmãos, a Terra, em tempos idos, quando ainda estagiava no seu período primitivo, recebeu espíritos oriundos de outras constelações, mais necessariamente da constelação de Capela, onde orbita o planeta Estrela de Luz. Espíritos esse que vivia naquele planeta em sintonia com o mal e com o materialismo absoluto. Aquele globo atingiu uma culminância evolutiva, estava vivendo em plena era da regeneração. E pela misericórdia divina, esses espíritos foram trazidos para a Terra. Eu digo pela misericórdia divina, porque Deus não pune seus filhos. O que muitas vezes nós achamos ser punição é, na verdade, justiça divina. O que nós julgamos ser castigo é, na verdade, oportunidade divina. E pela misericórdia divina, esses espíritos recalcitrantes no mal e no materialismo absoluto, milhões e milhões vieram para a Terra em condição expiatória, encontrando a Terra em condição primitiva. Esses espíritos aqui chegando, expiando suas faltas, também contribuíram para alavancar o progresso, pois trazia consigo uma grande bagagem intelectual e de conhecimento, de desenvolvimento, outros que aqui na Terra ainda os espíritos habitantes daqui não conheciam. Hoje, meus irmãos, a Terra vive exatamente esse momento em que aquela constelação Capela vivera há tempos remotos. Nós ouvimos dizer que nós estamos saindo do planeta de prova e expiação e entrando no processo da regeneração. Não, meus irmãos. Nós estamos exatamente no momento exato da regeneração. A transição planetária está sendo processada já há centenas de anos. A separação do joio e do trigo está acontecendo nas duas dimensões, da Terra, no plano físico e extrafísico, de forma acelerada. Muitos de nós outros que estamos desencarnando hoje, já estamos indo diretamente para a colônia hospital que está situada em plena selva amazônica, que ela tem por finalidade a transformação da condição perispiritual dos espíritos que não poderão mais permanecer aqui no globo terrestre. Para aqueles que vivem na sintonia do mal, para aqueles que vivem na sintonia do materialismo absoluto, não tem mais tempo para permanecer na Terra. Muitos de nós que estamos fazendo parte desse processo,
que estamos nos esforçando, porque nós não somos perfeitos, que estamos muito mais propensos ao bem do que ao mal, muito mais na sintonia, na busca incessante do amor, ainda temos a nossa oportunidade. A Terra, o processo da regeneração está acontecendo de forma muito acelerada. Os dias estão mais rápidos, as horas estão passando mais rápidas, o ano está mais rápido, porque a mudança não está acontecendo somente no aspecto moral e espiritual, ela está processando também no aspecto geológico, cronológico e físico. Não há mais tempo para aqueles que sintonizam com o mal. Para herdar a terra, não há mais tempo para eles. Muitos de nós que estamos vendo catástrofes, guerras, acidentes, pandemias, epidemias, e às vezes ouvimos muitos irmãos dizer que trata-se de um processo de limpeza da terra, mas assemelhar a limpeza com o ser humano liga muito à questão do lixo, e ser humano é sempre ser humano, esteja onde ele estiver. Deus, Jesus, sempre vê como um filho digno de piedade, digno de amor e de oportunidade. A Terra, meus irmãos, vive exatamente este processo nesse exato momento. Não esperemos o planeta regeneração, porque ele já chegou, ele está aqui. Celina jazia em coma profundo. A medicina convencional não conseguia detectar, os exames não diagnosticavam a causa da sua coma. Dona Almira, a sua avó, frequentadora assídua do Centro Espírita Maria de Nazaré, recorre ao tratamento espiritual. O Centro Espírita Maria de Nazaré funciona como uma clínica, mais ou menos como a casa de Eurípides. Quem conhece sabe, tem uma parte ambulatorial, uma enfermaria. E Dona Almira leva a filha para um tratamento espiritual. Leva para um leito da enfermaria naquela casa Espírita Maria de Nazaré. E lá chegando, na anamnésia espiritual, no raio-x, aqueles que já fizeram o tratamento espiritual sabem o que estou falando. A espiritualidade, então, percebe que a consciência de Celina jazia presa nas trevas profundas por verdugo cruel, em detrimento de vínculos comprometedores que ela havia firmado em outros avatares com aquele espírito cruel que propagava e negociava o mal e a vingança em uma cidadela nas profundezas das trevas, nas profundezas da terra, nas regiões abismais, uma cidade emergida no momento mais crítico da Santa Inquisição. Há quase 2000 anos, aquele espírito comandava aquelas regiões trevosas sem reencarnar. Quem leu obras de André Luiz, Missionários da Luz, o Reformador e outros mais, sabem como se processa essas regiões trevosas e essas regiões abismais. Uma pequena caravana do Centro Espírita Maria de Nazaré marcha então para essa cidadela nas profundezas das trevas, pois queria libertar Celina, que se encontrava com a sua consciência presa por aquele verdugo cruel nas profundezas das trevas. Chegando naquela cidadela, de névoa escura, mal cheirosa, 1000 vezes pior do que as enxovias pútridas e fétidas dos tempos medievais, disfarçados de habitantes daquele local, a mentora identifica também um indivíduo que parecia ser habitante daquela zona trevosa, mas ela percebe que se tratava de um espírito de luz, que os convida para acompanhá-lo, e chegando em uma caverna típica, opaca, sem cor, eles adentram e percebem que eles estavam entrando em um grande posto de auxílio espiritual, instalado ali nas trevas. Porque mesmo lá, onde a plenitude do mal,
onde os bastidores das trevas, Jesus e Deus não abandona os seus filhos, não abandona os seus irmãos. Gregório os recebe e os informa que já estava aguardando a chegada daquela pequena equipe e já sabia que eles estavam indo para libertar Celina. E Gregório os leva para uma sala onde uma espécie de monitoramento eletrônico e começa a mostrar aquela cidade trevosa. Em um dado momento, nas regiões mais periféricas daquela cidade, identificada pelo nome de Distrito Central, uma névoa muito mais escura e logo após, uma névoa azulada. E Gregório explica que eles estavam trabalhando nas periferias daquela cidade e que aqueles que eles estavam vendo trabalhando incessantemente são engenheiros siderais que estavam recolhendo, socorrendo espíritos que estavam ali por invigilância, equivocado, prisioneiro da sua própria paisagem mental e conduzindo para a colônia hospital situada na selva amazônica, onde seriam preparados para um reencarne em um mundo mais primitivo. Aquele espírito que comandava o mal ali naquela cidade atendia pelo nome de Demóstenes, não Demóstenes, mas Demóstenes. E aquele espírito tinha uma visão que o incomodava dia e noite. Ele via um monte, uma cruz e um homem crucificado. Um monte, uma cruz e um homem crucificado. Gregório os informa que mais de 800 anos aquele espírito não saía de dentro daquela fortaleza que ele enclausurou ali dentro. Não vinha na superfície, recebia todas as informações através dos seus asseclas, através daqueles que serviam. E comandava e negociava vingança, ódio e proliferando o mal na crosta terrestre. Informa a eles que eles não podiam adentrar aquela fortaleza, que estava chegando o momento em que as forças celestes iriam ajudá-los. A pequena caravana diz o seguinte: podemos visitar a cidade? E Gregório os orienta. Vão disfarçado, como vocês entraram aqui, de moradores típicos do lugar. E eles saíram, meus irmãos, naquela cidade trevosa. Num dado momento chegaram em uma rua, denominada Rua dos Prazeres. A nossa narrativa não vai citar conforme está no livro, até mesmo para preservar a nossa harmonia. Mas ali, os bastidores dos pancadões, das músicas raves, não as que estão tocando no dia a dia aqui, mas muito mais piores. Orgia, a academia ao céu aberto, as trevas abertas, né? Para aqueles cultuadores do corpo perfeito. E Fábio, um dos que estava sendo conduzido, que estava acompanhando a comitiva, pequeno grupo, observa aqueles bastidores trevosos e fala: mas por que tem uns diferentes dos outros? Alguns estão com um fio brilhoso em seus umbigos. E o mentor do grupo disse o seguinte: esses milhares que vocês estão vendo, com esses fios ligados como um cordão umbilical, são encarnados. São espíritos encarnados que estão dormindo nos seus lares. E em virtude da sua vibração mental no dia a dia, em virtude das suas sintonias com o mal, com o materialismo, pela sua invigilância, eles são trazidos para cá. Porque o espírito, quando está estagiando no corpo, ele consegue esconder a sua personalidade. O espírito, enquanto ele está estagiando no corpo, ele consegue esconder seus instintos. Mas liberto do corpo, ou pela morte física, ou pela emancipação da alma, que se dá no momento do sono, a sua verdadeira identidade e a sua paisagem mental o conduz
para as esferas cuja qual ele cultiva no dia a dia, no seu cotidiano. E ali estava centenas e centenas e centenas de encarnados, recebendo sugestões para filmes horrendos, sugestão para letras de músicas incríveis, sugestão maquiavélica para proliferar o mal na Terra. Mais adiante, eles percebem uma espécie de casa noturna, e eles perceberam então que jovens, adolescentes e pré-adolescentes, chegavam, paravam, e era colocado uma espécie de fone de ouvido, e eles adentravam. Centenas de pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Esse pequeno grupo adentrou, disfarçados, dentro daquela casa, e pasmem, eles verificaram centenas de jovens e adolescentes e pré-adolescentes freneticamente mergulhados em jogos eletrônicos, mergulhados no mundo sombrio da internet que nós conhecemos pela Deep Web e outras semelhantes. Fábio faz uma observação, mas são praticamente crianças. São crianças. E o mentor disse, são velhos espíritos, habitando corpos novos, oriundos de lares desajustados, distante do Evangelho de Jesus. Estão em sintonia com a velocidade da comunicação e com o submundo rasteiro da internet, pela invigilância do lar, pela invigilância da família. Nesse exato momento, eles recebem o convite para retornar ao núcleo central, ao posto de auxílio. E eles retornam ao posto de auxílio. Lá chegando, centenas e centenas de trabalhadores da luz os aguardavam. Bezerra de Menezes estava presente com aquele grupo de espíritos de luz, pois era chegado a hora de adentrar aquela fortaleza e libertar os que ali se encontravam presos, dentre eles o próprio Demóstenes. Após as instruções, eles marcham em direção àquela fortaleza do mal, mas não mais disfarçados. Um grande facho de luz os acompanhava. Os asseclas de Demóstenes tentavam impedi-los, mas eram ofuscados e corriam, porque a luz que os acompanhava os ofuscavam. Foi chegando à porta daquela fortaleza e os portões se abriram. E ao chegar de frente com aquela criatura que havia perdido a forma humana, porque, meus irmãos, o pensamento tem forma. E à medida em que o nosso pensamento está cada dia mais ligado com o mal e com as trevas, a forma que se cria, a forma perispiritual é monstruosa. E ali estava aquele ser monstruoso, de tamanho gigante, sentado, como que petrificado em um trono, como que cristalizado ali, prisioneiro de si mesmo, da sua própria ignorância, da sua própria maldade. Bezerra de Menezes dirige aquele irmão com palavras de amor e de carinho, orientando e convidando-o para deixar a terra, informando que ele não poderia mais ficar na crosta terrestre, pois era chegado o momento sublime da regeneração, era chegado o momento da separação do joio e do trigo, e Deus daria a ele uma nova oportunidade. E aquele espírito, nada que Bezerra de Menezes falasse, poderia demovê-lo da ideia de permanecer ali, comandando com mão de ferro os seus ideais de maldade. Bezerra de Menezes percebe então tamanha força magnética daquele ser, daquele irmão caído no mal. E Bezerra de Menezes recorre à prece, recorre a Jesus. E naquele exato momento, forte luz, muito mais brilhante do que as que ali já estavam, se faz naquele ambiente e foi capaz de clarear até mesmo as regiões onde aquelas outras luzes não se fazia presente e iluminou todo aquele ambiente. Aquela luz dividiu-se em 5. 4 pairou acima daquele ser e uma se materializou com cabelos encaracolados. E aquele ser, aquele espírito, Demóstenes, hora que vê o espírito materializado na sua frente,
ele diz: mas você, morto-vivo, o que quer? Você não é bem-vindo aqui. Era Lázaro a serviço do Cristo. E ele então dirige aquele irmão e começa a conversar com ele, dizendo para ele que Deus estava dando uma nova oportunidade, que era tempo dele recomeçar, que ele foi lá buscá-lo para que ele pudesse continuar a sua jornada evolutiva. E aquele espírito resistente no mal não queria sair. Lázaro deu então a ordem, e os 4 seres celestiais, com laços magnéticos de amor, enlaçou aquele espírito, e antes que ele puxasse, Lázaro então olha para o espírito de Demóstenes e diz: chega, Caifás, é tempo de perdoar a si mesmo, é tempo de aceitar a oportunidade. Jesus te perdoou, Jesus te ama e Ele te espera. E nesse exato momento, aquele espírito de forma disforme relembra da época em que ele vivera com o nome de Caifás e relembra então de toda a perseguição emplacada sobre o cristianismo, sobre Jesus. E aquele espírito então entendeu o que era aquela imagem de um monte, uma cruz e um homem crucificado que o perseguia dia e noite. E nesse exato momento, Lázaro dá a ordem para levar Demóstenes imediatamente da crosta terrestre para outras paragens, para outros orbes. E assim foi feito. Levou aquele espírito para outras paragens. Celina, que estava em coma, acorda na enfermaria, aqui na terra, no centro espírita Maria de Nazaré. Ela sai do coma perfeitamente bem. 1/3 daqueles espíritos que viviam naquela cidadela tiveram que ser submetidos à reencarnação compulsória devido à situação precária dos seus perispíritos, que já havia perdido quase que a forma humana. Outros 1/3 foram conduzidos para a colônia hospital situada em plena selva amazônica para a transformação perispiritual, para a encarnação em outro planeta. Outros tantos continuam, meus irmãos, perambulando pela Terra nesse teste final da humanidade, nesse teste final de cada um de nós, que devemos permanecer em sintonia com o bem, em sintonia com o amor. Somos os trabalhadores da última hora. Nós não temos mais tempo a perder. Devemos levar o Evangelho de Jesus ao maior número de pessoas possível. Devemos pregar o dogma da reencarnação, falar das relações do mundo físico e extrafísico. Devemos fazer isso sem perfeccionismo, porque nós não somos seres perfeitos. Os irmãos ou o irmão que se nos apresentam na casa espírita, ou onde quer que seja, moralmente caído, não é digno do nosso julgamento, mas da nossa benevolência, da nossa compreensão, da nossa solidariedade, da nossa caridade, da nossa indulgência, do nosso silêncio e, sobretudo e efetivamente, do nosso amor. Façamos, meus irmãos, a nossa reforma íntima. Vamos estimular a leitura das obras espíritas. Façamos culto no lar. Vamos proteger a nossa família. Vamos proteger os nossos adolescentes, os nossos filhos, para que ao dormir eles não vá para essas paragens trevosas. Vamos cuidar do que nossos filhos estão vendo na internet. Vamos nos desviciar dos jogos eletrônicos. Vamos nos aproximar mais do Evangelho de Jesus. Porque a transição planetária não está chegando, ela chegou. O planeta regeneração não está chegando, o planeta regeneração e a era da regeneração
chegou. Nós, como foi dito no início pelo Marlon, ide e pregai. Nós não somos perfeitos, mas somos os intérpretes do bem. Somos os intérpretes da esperança. Somos os intérpretes dos Espíritos, somos os intérpretes de Jesus. Oremos ao dormir, oremos ao levantar. Evangelizemos as nossas crianças, os nossos adolescentes e pré-adolescentes. Evangelizemos os nossos jovens. Eis aí, meus irmãos, como está sendo processado a separação do joio e do trigo nas duas dimensões. Eis aí, meus queridos irmãos, como está sendo processada a bendita herança da terra para os mansos de coração preconizados por Jesus. Eis aí a transição planetária. E eis aqui o planeta regeneração. Muita luz, muita paz, muito obrigado.